38 trilhões de dólares. Essa bomba relógio americana está prestes a estourar, e os estilhaços vão atingir o seu bolso. Como? É o que você descobre agora. É a descrição de um cenário de crise sistêmica nos Estados Unidos, que poderia ocorrer em um prazo de 6 meses. O autor prevê que essa crise seria desencadeada pela combinação de elevado endividamento do governo e das famílias com a rápida deterioração dos dados macro e microeconômicos. A análise detalha os componentes do colapso, incluindo a inflação e o aumento das taxas de juros, resultando em uma recessão profunda e inadimplência generalizada no nível das famílias. Além disso, o texto enfatiza o papel da dívida governamental americana e o risco de uma crise de confiança dos investidores, culminando em um efeito cascata no sistema financeiro global devido à interconexão de ativos e bancos internacionais. Em essência, o artigo projeta um ciclo vicioso de perdas bancárias, falta de crédito e desintegração da confiança que poderia levar a uma depressão mundial. Fique até o final e entenda os reais motivos. Sabe aquela pergunta? E se tudo simplesmente desmoronasse? Pois é, uma análise recente imaginou exatamente isso. Um colapso total do sistema nos Estados Unidos e o efeito dominó que viria logo depois, varrendo o mundo todo. Mas calma, não é uma previsão, tá? É mais um exercício para a gente entender o quão frágil pode ser um sistema tão interconectado como o nosso. Vamos explorar juntos como essa cadeia de eventos poderia acontecer. E o ponto de partida já é de arrepiar. A análise começa com essa frase bem forte. A crise não é uma talvez, é uma contagem regressiva. Isso já dá o tom de urgência para tudo que vem a seguir, né? É uma sequência de eventos em que cada problema acaba alimentando o próximo. E é com essa intensidade toda que a gente começa essa análise. A análise, então, descreve um sistema que foi levado ao seu extremo, onde uma crise se desenrolaria numa sequência de eventos, todos amarrados uns nos outros. E aqui está a ideia central de tudo. Não são problemas isolados, sabe? É um ciclo vicioso. Pensa no efeito dominó, onde a queda de uma peça não só derruba a próxima, mas faz ela cair com ainda mais força. É essa dinâmica, essa retroalimentação, que poderia, segundo o modelo, levar a um colapso completo. Ok, então qual seria o primeiro dominó a cair? Seria o aperto econômico. E o impacto disso seria sentido em duas frentes ao mesmo tempo: a nacional, grandona, e a pessoal, do dia a dia. Então, a crise se mostraria nesses dois lados simultaneamente. De um lado, a gente tem a deterioração macro, aquela que aparece nos grandes números da economia. Do outro, a deterioração micro, que é o impacto direto na vida das famílias e das empresas. No cenário macro, o que se forma uma verdadeira tempestade perfeita. Primeiro, uma inflação que não para de subir, comendo o poder de compra de todo mundo. Aí, para tentar controlar isso, o Banco Central americano sobe os juros lá para cima, o que acaba freando a economia. O resultado? Uma recessão bem feia, com a produção caindo e o desemprego explodindo para níveis nunca vistos. E é aí que a gente sente o impacto micro. Aqueles problemas econômicos abstratos viram algo muito concreto. Perder o emprego justo quando o custo de vida dispara, torna quase impossível pagar as contas, a análise prevê uma onda de gente que não consegue pagar as dívidas, perdendo suas casas, e pequenas empresas fechando as portas, o que, claro, piora ainda mais o desemprego. É o tal do ciclo vicioso funcionando a todo vapor. O próximo grande dominó seria a dívida do governo. Nesse ponto, a crise deixa de ser só sobre as pessoas e empresas e passa a ser sobre a saúde financeira do próprio país. Aí o buraco é mais embaixo. Essa espiral da dívida ganha velocidade muito rápido. Com a recessão, o governo arrecada menos impostos. Ao mesmo tempo, ele precisa gastar mais com o seguro-desemprego e outras ajudas. Para fechar a conta, o governo precisa pegar mais dinheiro emprestado, só que os investidores, já com a pulga atrás da orelha, começam a cobrar juros muito mais altos. Isso torna a dívida ainda mais cara, criando um ciclo que não tem como sustentar. O ponto crítico aqui é o risco de default, o famoso calote do governo. A fonte até destaca que para os Estados Unidos isso é algo extremamente improvável. Mas, e aqui que está o pulo do gato, numa crise desse tamanho, a simples desconfiança de que isso poderia acontecer já seria o suficiente para causar um pânico nos mercados do mundo inteiro. E nesse ponto, a crise econômica vira uma crise financeira sistêmica. O problema sai das famílias e do governo e vai direto para o coração do sistema, os bancos. A sequência de eventos aqui é bem clara. A inadimplência em massa das hipotecas faz o preço dos imóveis despencar. Os bancos, que tinham essas hipotecas como ativos valiosos, começam a ter prejuízos gigantescos. E qual o resultado? O crédito, que é tipo o sangue que faz a economia girar, simplesmente para de circular, congela. E a crise nos bancos só piora. Com eles enfraquecidos, o pânico toma conta. Isso pode levar às famosas corridas aos bancos, com todo mundo tentando sacar o dinheiro ao mesmo tempo.
E mesmo os bancos que sobreviverem a isso vão se fechar completamente, cortando qualquer tipo de crédito para pessoas e empresas. É a paralisia total. E finalmente a análise chega no último estágio, o contágio global. Porque uma crise desse tamanho de jeito nenhum ficaria só dentro das fronteiras americanas. E o motivo é simples. A economia mundial é totalmente interligada. O sistema financeiro global foi construído em cima da confiança nos ativos americanos, principalmente nos títulos do Tesouro. Se essa base de confiança começa a rachar, a estrutura inteira do mundo balança junto. O mecanismo desse contágio seria bem direto. A perda de confiança naquilo que todo mundo vê como o investimento mais seguro do planeta geraria um pânico global. Bancos na Europa, na Ásia, em todo lugar que tem esses títulos como reserva, sofreriam perdas imediatas. O pânico se espalharia como fogo em mato seco. E é assim que a análise chega na sua conclusão, que é bem sombria. A soma de todos esses fatores, dívida, recessão, crise bancária e pânico global, não levaria a uma simples crise. Levaria a um colapso financeiro histórico, arrastando o mundo inteiro para uma depressão. No fim das contas, tudo isso deixa uma reflexão importante, né? Esse cenário todo, por mais extremo que pareça, se baseia num elemento que a gente nem enxerga, a confiança. A confiança de que as dívidas vão ser pagas, de que os bancos são seguros, de que o nosso dinheiro vai ter valor amanhã. E a pergunta que fica martelando na cabeça é: quão frágil é essa confiança? E o que acontece quando ela finalmente se quebra? Obrigado por ficar até o final. Que essas informações e fatos factíveis possam despertar um aprendizado pelo que está por vir. Curta, compartilhe e comente e até o próximo vídeo.